Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e a gente dá muita indicação de livro para vocês durante os episódios. Mas dessa vez vamos fazer um episódio sobre um livro. Não é isso, Fabi? É isso aí, Marcel. E para isso a gente trouxe um convidado muito importante e especial aqui, que é o Pedro Van Gertner, CEO da Ace Venture e também autor do livro Contra a Corrente. Então, eu já quero começar com a primeira pergunta. Manda ver. O Pedro é a terceira vez aqui, ele nem precisa se apresentar. Pedro, primeiro de tudo, prazer te receber aqui no Do The Math. Obrigado, e para quem não sabe, a piada é que eu fui o primeiro convidado, depois fui Do episódio 100. do episódio 100 e agora estou aqui, então sempre um prazer. Muito bom. Primeiro de tudo, eu queria saber o que te inspirou e motivou a começar esse livro do Contra a Corrente. A fila da Feira do Empreendedor do Sebrae. Para quem não sabe, o Sebrae faz uma feira do empreendedor todo ano e vai todo tipo de empreendedor. Vai o cara que vende insumo para a indústria, franquia, e eles criavam um núcleo ali dentro onde falava de startup. E eu tô dentro de uma bolha, que é a bolha das startups, a bolha do... E aí, quando eu fui falar na Feira do Empreendedor, e eu achando que eu estava falando, assim, arrasando, quando acabou a palestra, fez uma fila de gente e as perguntas que eles me faziam não tinha nada a ver com o que eu tinha falado, porque eu estava falando de métodos e máquina de vendas e não sei o quê. Eles me perguntavam, olha, Pedro, como é que eu arranjo dinheiro? Eu estou com problema com meu sócio, eu estou fazendo isso, o que você acha? Eu falei, peraí, tem um monte de coisa. Quando a gente vai na banca, como ficar rico, seja isso, seja aquilo, ganhe muito dinheiro, a fórmula, as fórmulas, milhares, mas ninguém fala sobre o que acontece com a tua cabeça, as coisas que devem acontecer, como que você entende o seu sucesso no negócio, e essas coisas que eu acho que é um diálogo nosso, né? Porque o jogo de empreender não é um jogo que a gente tem clareza, né? Então a gente fala, essa pessoa é um empreendedor de muito sucesso. O que quer dizer muito sucesso? Quer dizer que ganhou muito dinheiro, criou uma empresa grande, ou criou a melhor empresa, ou simplesmente ele adora o que faz, ou ela adora o que faz. Então a ideia foi criar um livro que dialogasse com todo mundo que quer colocar, seja uma ONG ou uma mega empresa, e discutir sobre as coisas que eu já passei e passo todo dia, né? Tem uma coisa que eu fui ler teu livro, principalmente porque era um livro teu, né? Assim, eu gosto a gente tem a relação há muitos anos, eu gosto do que você escreve, eu fui ler totalmente despretensioso. Sei lá, um livro para quem está começando a empreender, eu já estou um tempo, né, nessa. E tem muita coisa que não serve só para quem está começando a empreender. Serve para quem está em empresas, serve para quem está trabalhando, serve para quem lidera time. Então, eu achei que ficou um livro muito mais orientado a como é que tu faz diferente para fazer melhor, não interessa onde você tá, do que necessariamente o cara que quer abrir alguma coisa. Uhum. Então, eu achei muito legal agora ouvir que não era esse o teu objetivo. Eu tenho algumas poucas coisas aqui, tem uns 14 post-its, e eu peguei algumas frases que são coisas que a gente poderia trazer para a gente discutir. Boa. Você começa o livro, tem algumas outras, mas tem uma que eu adoro aqui, né? E quando a regulação mudar, você começa a falar assim, se aquilo que não faz sentido além do dinheiro, raramente manterá você motivado. É isso aí. É achar a motivação além do que é... E é legal que a gente pode ligar lá com o Golden Circle, né? Do tipo, não, para que serve a sua empresa além do lucro? Mas o que vai te manter motivado? Por que de manhã tu vai acordar? Como é que isso consegue conversar de forma mais genérica? Porque é fácil para o cara da startup. E com a pessoa que ou está intraempreendendo com o sonho de alguém, ou o cara que quer só abrir uma banca de jornal? É muito interessante pensar sobre isso, porque no final do dia, quando a gente vai criar alguma coisa, né, e a gente vai colocar alguma coisa nova no mundo, que é basicamente o que é empreender, né, criar o novo, é um ato criativo, não é um ato... A gente tende a transformar em ciência uma coisa que tem um elemento de ciência, mas tem um elemento de arte e tem um elemento humano. Então, quando a gente
vai empreender, vai criar alguma coisa, o que invariavelmente vai acontecer é que você vai dar com a cara na parede. Não tem como você não se frustrar. É uma jornada que vai colocar você de joelhos, você vai aprender quem você realmente é, da pior forma possível, né? E tem dias que você vai falar, cara, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, que horror, eu sou um incompetente. E aí onde vem aquela coisa do porquê que eu estou fazendo isso, né? E geralmente, quando a gente vai falar com muito jovem, com os jovens, né, eles vão falar assim, propósito é importante para mim. Aí tu fala assim, legal, qual que é o seu propósito? E a resposta, 99% das vezes, é uma coisa genérica. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer um mundo melhor e tudo mais. Só que a gente vê que essa resposta não é porque essa pessoa acredita nisso, é porque ela acha que ela deveria acreditar nisso. Porque todo mundo acredita nisso. E não que a gente não deva querer fazer um mundo melhor, mas aquilo é o que realmente vai motivar você. Por que você está fazendo isso? Cara, porque esse é um problema que me interessa demais. Porque esse é um problema que eu preciso resolver, é um problema meu, é uma coisa que eu acho que tem que mudar no mundo. E quanto mais específico a gente for, mais fácil é a gente colar isso num post-it e acordar de manhã. Tá, me lembro, tá tudo ruim e tal, mas, cara, se eu não morri, amanhã é uma nova batalha que eu posso ganhar, né? E aquilo vira um combustível pra gente acordar todo dia, se lembrar, e se lembrar, e se lembrar, até que a gente não precisa mais fazer isso, isso incorpora na empresa, né? Na parede, em tudo que a gente faz. E eu acho que é um pouco isso, né? Quando o nosso propósito é nosso e não de terceiros, ele é mais poderoso. Pedro, tem uma coisa, pegando esse gancho do começo do livro, né? Que assim, o empreender não é para todo mundo. E tá tudo bem. Tá né? tudo bem. Agora, o contracorrente também, essa ideia de você, não é fácil. Você vai contra uma corrente porque a maioria das pessoas não são as pessoas que vão empreender. E você traz muito esse ponto que você falou, né, de encontrar ali o porquê, essa motivação. E uma coisa que eu achei muito interessante, que não é tão comum, geralmente crie, nossa, startup de milhões e fique milionário, não sei o que e tal. Mas você traz muito os desafios reais, da vida real. Como isso vai, assim, como vai ser essa cara na parede ali, né? Conta um pouco isso, você, e principalmente ali pela isso também, que você está muito rodeado desse universo. Você, na sua visão, ainda tem muita gente que vai nessa onda de quero criar um negócio aqui porque eu quero vender por milhões em 18 meses. O que você diria dentro das pessoas que você conhece, que você tem mais contato? Eu acho que assim, ainda tem, né? E eu acho que tem principalmente em momentos de euforia no mercado, né? Aquela coisa do Warren Buffett, né? Seja ganancioso quando está todo mundo com medo e tenha medo quando está todo mundo ganancioso. E se a gente pegar 2020 e 2021, era muito fácil você levantar dinheiro. E as pessoas celebravam quando alguém levantava dinheiro. Só que levantar dinheiro não é uma métrica de sucesso. Né? Criar valor para o teu cliente é uma métrica de sucesso. Levantar dinheiro é uma forma de financiar isso. Mas ainda tem a segunda parte, que é a mais difícil. E aí o pessoal fica meio seduzido por essa perspectiva de nossa, eu vou criar um unicórnio, eu vou vender e tudo mais. E o problema é que às vezes o nível da água baixa. E aquele dinheiro que você levantou é gasto. E aí você se depara com uma empresa que você tem que demitir gente, que você tem que tomar decisões duras. E aí a pessoa começa a falar, poxa, não era bem isso que eu tinha em mente quando era uma jornada de muito sucesso, contratar gente, não é demitir gente, é contratar gente. E aí, só que a tua jornada de aprendizado como empreendedor só começa quando você se depara com esse desafio. É isso, é sobre isso que é empreender, não é a bonança, é a dificuldade. E eu acho que a maior parte das pessoas não está pronta para lidar com isso. E outro dia eu estava sentado lá no meu prédio e falando com um empreendedor aqui, que ele, com o meu vizinho que é empreendedor, e ele, Pedro, mas
eu não entendo isso, né? Por que que as pessoas não empreendem mais e fazem mais? Porque, né? Aí eu falo, cara, as porradas que a gente toma empreendendo e a falta de chão que isso nos dá, de não saber se eu vou conseguir pagar a folha do mês ou será que a minha empresa vai estar ativa daqui a 6 meses e as consequências dela não estar ativa daqui a 6 meses, que vão te perseguir por décadas e às vezes nunca acabam? Esse nível de risco que para você é uma quinta-feira, para uma pessoa que não tem a disposição para isso, é viver no inferno. E eu acho que essa noção clara eu faço até a analogia com alguém que tá no exército, por exemplo, né? Que fala, pô, para mim dormir ao relento, levar tiro, comer mal, pô, isso é um horror para mim, né? Eu e o Marcel, a gente foi acampar outro dia naqueles glamping, né? Camping, né? Que os caras fazem tudo. E eu já tive um pouco de, pô, estresse, é aqui que eu vou dormir. Mas o cara dorme ao relento, né? No calor, no frio. E essa pessoa é feita para isso. Isso para ela é o que energiza, o que deixa ela feliz. Eu não sei lidar com outra realidade senão essa. Mas 99% das pessoas não sabe ou não foi feita para isso e tá tudo bem, né? E não tem problema tu dosar o nível desse risco que você está disposto, porque ele não é binário, ele é um gradiente. Você pode empreender dentro da empresa. Não estou exposto a 100%, mas eu estou exposto a 60%, a 70%. E mesmo assim, a maior parte das pessoas não está disposta a isso, né? Não, se eu vou lá, eu vou fazer meu trabalho, né? E vou ser promovido. E elas estão nesse jogo. Só que tem um outro jogo. E para mim, o maior pecado é alguém que poderia estar fazendo isso e não está fazendo isso, porque tem um ganho para a sociedade se as pessoas estiverem fazendo isso, né? Então, acho que esse é um pouco do recado aqui do livro, né? Eu acho que não precisa nem estar indo mal, Pedro. Eu acho que a responsabilidade, muitas vezes... o peso, né? Peso. Porque o cara fala, não, peraí, eu durmo muito bem sabendo que a MEF hoje tem 350 colaboradores. Mas se der tudo errado, eu ainda tenho responsabilidade com 350 famílias. É isso aí. E eu não vou deixar dar errado. A Fabi não vai deixar dar errado. O Carlos não vai deixar dar errado. O Sérgio vai deixar dar errado. A gente dorme bem com isso. E tem gente que... E tá tudo bem agora. Tá tudo funcionando, a empresa tá crescendo. Mas tem gente que nem neste momento não aguenta. Porque é o nível de responsabilidade que... O que eu acho que é ruim é que durante um tempo... ficou uma glamorização do empreender como se esse fosse o único caminho de sucesso. E aí a pessoa não consegue voltar atrás, e aí fica infeliz, e aí empreende mal, e tem empresas de culturas horríveis. É isso. Falando em cultura, tem um cara que eu gosto, que eu sei que tu gosta também, chamado Peter Thiel. Né? E ele escreveu o 0 a 1. No 0 a 1 ele fica batendo Bom, já uma dica de livro, 0 a 1, livro do Peter Thiel, mandatório para quem quer empreender, mandatório. Ele bota muito claramente, sim, o cenário dele Vale do Silício, na época que o dinheiro estava abundante, mas ele coloca muito claramente que o que você tem que buscar é um monopólio. É justamente isso que significa utilizar monopólios a nosso favor. Quer dizer, tu veio olhando numa ótica do empreendedor usar o monopólio a favor dele. Quanto maior a empresa e maior a penetração dela no mercado, maior a oportunidade de encontrar nichos específicos mal atendidos. E o melhor de tudo, a empresa não vai se interessar em competir com você nessa frente. Ela tem outras preocupações. Então a gente tem que ser ou não um monopólio? Aí que tá, né? O que é um monopólio no contexto negativo? É um monopólio que muitas vezes é induzido pelo Estado, ou eu tenho um recurso, por exemplo, mineral, que eu sou dono, e aí eu consigo extrair o máximo disso. O que o Peter Thiel se refere é um monopólio estratégico, é um monopólio onde eu vou enxergar os players como eles estão competindo, e eu vou entender o que é o que o Clayton Christensen fala também quando ele fala de disrupção, né? A gente entende disrupção como uma coisa nova e tal, mas o que ele diz não é isso. O que ele diz a disrupção tem o cara que ganhando muito dinheiro fazendo isso, e você começa fazendo aquilo, e aquilo
não é interessante para esse cara, porque se ele tiver que vender isso aqui, ele vai perder dinheiro fazendo isso aqui. Então ele meio que ignora. E aí eu vou ganhando mercado e eu vou expandindo a minha oferta até que eu me torno grande, que eu mato esse cara aqui. Que é mais ou menos como os bancos encaravam o Nubank, né? Até pouco tempo atrás. Estavam lá, quando ele começar a incomodar, a gente compra. É isso que eles achavam. E o Nubank fala, cara, qual que é o monopólio? Ele viu, cara, cartão de crédito, o atendimento é péssimo, eu vou fazer um bom atendimento, eu vou me centrar nisso e eu vou criar o monopólio aqui do bom atendimento do cartão de crédito no mercado, porque os bancos nunca encararam o cartão de crédito, o atendimento no cartão de crédito como uma vantagem competitiva. Eles sempre encararam como um custo. Então, eles falam, cara, como é que a gente reduz esse custo? Como é que a gente... E aí isso foi degradando o atendimento, isso foi acabando e não centralizou no que era prioritário para o cliente. E o Nubank falou, não, a gente sabe que é um horror ligar, os caras suspiram quando eles ligam para o call center, então nós vamos trabalhar nisso. E aí eles foram expandindo a oferta, e hoje tem um monte de oferta no mercado. Então, o monopólio está muito mais relacionado com o cliente e com a maneira como você vai resolver aquele problema do cliente do que propriamente com você ter um monopólio, né? Porque hoje a vantagem competitiva está cada vez mais difícil manter, né? Ainda mais com AI, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, cada vez menos a gente consegue competir com produto, com feature, né? A gente vai ter que descobrir outras formas de competir, né? Nossa, tem tantas coisas que você está falando quando a gente pega esse universo de mercado financeiro ou de grandes empresas que elas estão lá, existem há muitos anos, estão fazendo aquilo e muitas vezes elas perdem a oportunidade de olhar essas empresas menores que estão surgindo. Quando elas olham, a empresa já está grande demais e aí não dá, você já tomou conta, digamos assim, né? E tem duas coisas que estão passando na minha cabeça te ouvindo falar também. Você tem o perfil que a gente está falando aqui, empreender não é para todo mundo, né? Você precisa de muita resiliência, você precisa encontrar isso precisa te energizar, porque senão, assim, você vai tomar muita pancada ao longo dos meses, né? Então, você precisa ter muito isso. E, ao mesmo tempo, existe uma movimentação, talvez ainda lenta, e eu queria a sua visão sobre isso, antes você tinha grandes instituições onde aqueles executivos faziam exatamente daquele jeito, eles ficavam lá há milhões de anos. Né? E agora você já tem, às vezes, inclusive, por exemplo, grandes bancos trazendo gente de fora do mercado, tirando pessoas que estavam lá há muitos anos e trazendo essa galera que vai, em teoria, dar uma oxigenada. Como que você vê essa movimentação? Porque daí me parece que entra nessa oportunidade se você tem esse impulso de fazer coisas novas, não necessariamente você precisa começar uma empresa, você pode estar dentro de uma grande empresa. Como você enxerga isso? Eu acho que a gente está entrando na era onde a vantagem está em fazer coisas que não são razoáveis. Então, se a gente pegar os CEOs de 90% das empresas que têm capital aberto hoje no Brasil, o processo decisório, a forma como são extremamente razoáveis, racionais, a gente tem que reduzir esse custo aqui, o benchmark é isso, a gente tem que fazer isso. Qual que é o problema desse comportamento? O problema é que o ChatGPT 5.0 vai fazer esse trabalho melhor. Né? Porque eu vou imputar tudo e ele fala, cara, você deveria desinvestir aqui e tal. O que o ChatGPT 5.0 não faz? Tomar decisões não racionais e não razoáveis. E no mercado financeiro a gente fala do alfa, gerar o alfa. Né? Então, assim, se eu tenho um fundo de investimento e ele faz tudo direitinho, eu não gero alfa, porque todo mundo faz tudo direitinho. Então, eu tenho que encontrar um ângulo para gerar o alfa e ganhar mais dinheiro do que a média para eu me destacar. Então, se eu for razoável, eu não gero vantagem para minha empresa. Então, e aí tem um elemento da coragem. Porque fazer algo que não é razoável, eu vou falar com um consultor do mercado e falar, não é isso, não é assim que faz. Eu me lembro que eu tive uma conversa com o Davi Vélez, do Nubank, vai fazer quase 10 anos, a gente estava numa mesa, acho que devia ter uns 200 funcionários na época, e eu, e aí, cara, não, agora a gente está contratando gente de Data Science, lá atrás, né, 10 anos. E aí eu, então você está pegando os caras dos bancos, né? Ele, não, ele falou assim, como se eu tivesse falado uma heresia. Não, imagina, esse é o pior cara que eu posso pegar, porque ele vem totalmente viciado
do que os outros bancos fazem. Eu tenho que pegar um cara de outro setor e um cara geralmente gringo, um cara que não viu o nosso mercado, porque a maneira que eu gero vantagem aqui é enxergando esse mercado com um outro olhar. Se eu olhar exatamente como os caras que estão há décadas olham, eu não vou gerar, né? Daí eu que estou interpretando, eu não gero alfa nesse mercado. Então, para eu gerar alfa nesse mercado, eu tenho que fazer uma coisa que os caras não estão dispostos a fazer. Eu tenho que fazer coisas não razoáveis. Eu vou ter que pagar 2, 3 vezes mais por um profissional do que eles pagariam, porque eu vou trazer um cara de fora e tal. E isso, para mim, é o que vai gerar vantagem competitiva. Só que, se a gente fosse falar de maneira racional com o Davi Vélez, não, olha o preço, né? Qual que é o business case que justifica ele tomar essa decisão? Né? Então, eu acho que a gente está numa era onde o comportamento não razoável vai ser o que vai, ou seja, a coragem vira quase como uma vantagem competitiva. Né? E coragem está em escassez hoje no mercado. Né? Ninguém quer se expor, ninguém quer. Todo mundo quer ir bonitinho, de bônus em direção à aposentadoria para comprar aquela casa na praia e se aposentar. O problema é que eu não sei se a gente consegue mais andar de bônus em bônus com a revolução que a gente está vivendo hoje no mercado, e eu não sei se a gente consegue se aposentar. Então, como que a gente lida com isso, né? Tem uma coisa, quando tu traz essa visão da coragem, que, sim, ele não vai conseguir, o MEI não vai ter coragem, mas muitas vezes ela foi treinada com o que já aconteceu. É isso. E eu acho que isso é uma ponta que a gente... É a questão, é a chave. Ela não sabe... ela pode criar um novo. Cara, ela vai conseguir criar algo totalmente novo. Ela vai perceber que os motoristas de São Francisco ficavam parados na frente do hotel e ali você tinha uma massa de profissionais e carros parados que poderiam ser usados para locomoção, porque esse é o case de início do Uber. E ela não vai conseguir ver isso, porque esse dado nem sequer vai ser imputado. E não tem nada que coloque o Uber. Então, eu acho que tem um problema que, além da coragem, ninguém vai dar esse dado para que ela saiba. Tipo, ela não está andando pela rua e vendo as coisas e gerando insights baseados em coisas que não existem. É isso. Algum dia, com uma AGI, que a gente não sabe nem definir ainda o que é AGI. A AGI é um baita problema. Todo mundo fala que a gente vai chegar, pede para... Faz o seguinte, pede pro DeepSeek e pede pro Cloud da Anthropic definirem o que é AGI. Eles vão definir coisas completamente diferentes. Porque eles vão se basear em bibliotecas diferentes. A gente não sabe o que é. Então, o dia que chegar, se chegar, talvez aconteça. Mas mesmo assim, aí ainda tem o elemento da coragem. Porque às vezes a gente faz coisas que tem chance de 10% dar certo. É isso. E não é muito racional o quanto tem que se trabalhar para dar certo. Depois que dá certo é lindo. Depois que dá certo nossa, bonito. Olha só o que foi feito. Aí gera o case de Harvard, mostrando todo o racional, como se fosse uma coisa, né? E aí, por isso que quem tem MBA em Harvard tá perdendo status, as pessoas não querem mais fazer MBA, porque todos esses cursos, trabalham com cenários conhecidos. E a gente está entrando na era do imponderável. A gente está entrando na era do que não dá para mais prever o que vai acontecer daqui para frente. Então, é muito difícil você... Né? Eu vou dar um exemplo. Tem o cara que fez o Boom, né? Vocês já viram aquela startup Boom, que faz avião supersônico? Que é o substituto do Concorde. Cara, o Concorde é um avião que tem, sei lá, quase 60 anos, né? De 60 anos de idade, e conseguia ir de Londres a Nova York em 3 horas. E depois cancelaram. Parou o projeto. E aí a Boeing, a Airbus, todos esses caras, a inovação deles era, como que eu boto uma luzinha aqui em cima, como que eu... Parou a inovação. Colocar a internet no voo. Colocar a internet no voo, nada que mexa no core, né? E aí veio um cara que não era do setor da aviação, o cara era gerente de produto, vendeu uma startupzinha dele para o Groupon, vendia cupom, e ele fez uma pergunta, por que não tem avião supersônico mais? E esse cara foi e criou, né, um avião que em alguns anos vai estar no mercado e a gente vai conseguir ir daqui para Nova York em menos de 4 horas, porque um cara que não era do setor ousou perguntar, peraí, mas não é bem mais barato do que era na época do Concorde fazer tudo o que o Concorde faz? Tudo se encaixa.
E aí, adivinha, ele chega para os engenheiros que trabalham na Boeing, na Airbus, e fala, cara, o que você quer? Ficar mexendo no assento ali, se é reclinável, ou você quer criar um avião supersônico? Aí o que ele faz? Ele atrai a maior parte de talentos do setor, porque ninguém quer ficar fazendo a mesma coisa, e os caras vão conseguir criar um negócio que empolga, motiva e traz o sentido do que eles querem fazer, o propósito, né, de novo, por que eu acordo de manhã todo dia e faço aquilo. Então, eu acho que é um pouco a era que a gente está vivendo hoje, né? Pedro, tem uma parte do livro que você fala de organizar os pensamentos em meio ao caos. Conta um pouco pra gente. E é possível fazer isso hoje em dia? Um volume e fluxo de caos que tem, não só próprio? Eu acho que assim, a gente tem que estar sempre aberto ao que está acontecendo no nosso ambiente e aprender com isso. Mas a gente tem muita dificuldade, às vezes, a gente confunde muito o que é sinal do que é ruído, né? Então, porque um cliente disse não para a gente, quer dizer que a nossa ideia não é verdade. Qual aspecto? Você falou que... Então, a ideia desse capítulo são perguntas que você deveria se fazer para você ter um mínimo de clareza para conseguir ir para a rua experimentar as coisas. Então, é um exercício intelectual antes do exercício, né, de contato com o mercado, que geralmente é brutal e geralmente várias coisas que você achava não se realizam. Então, ele faz, por exemplo, quem que é o meu cliente? E é uma coisa tão óbvia a gente fazer essa pergunta, mas se vocês forem no mercado e falarem com startups, assim, não, a gente atende esse perfil de empresa, mas também se vier esse, e esse, e esse, e esse. E a semana até postei um artigo que é rezar para mais de um santo não aumenta a probabilidade de milagre, né? e é isso que acontece. Então, quanto mais clareza eu tenho em quem eu atendo, qual o problema que eu vou resolver, como que eu vou resolver esse problema, mais eu consigo organizar o meu tempo e não cair naquelas armadilhas que todo empreendedor passa, que é, pô, surgiu uma oportunidade de parceria, surgiu alguma coisa. Então, é uma maneira de colocar em xeque esse teu impulso de... porque o que acontece? Você começa a fazer e invariavelmente vai ficar mais difícil. E quando fica mais difícil, a tentação é surgiu um novo objeto brilhante e eu vou perseguir isso aqui. E aí você vai de objeto brilhante em brilhante e você não gera um avanço real naquilo. E a chave de empreender é quando fica difícil, é quando você começa a empreender de verdade, né? Quando a coisa sai da teoria e você tem que emitir a primeira nota fiscal, a realidade é tão brutal e tão difícil que a sua tentação é fazer outra coisa. Mas não, você tem que falar, cara, não existe nada mais do que... Só isso existe. E eu preciso mergulhar. É meio que o Elon Musk movendo a cama dele para dentro da fábrica. Cara, a gente precisa resolver esse problema e é só isso que eu preciso resolver. Então, assim, esse comportamento do hiperfoco, eu acho que outro dia eu vi uma história do Mr. Beast, né? E ele tem aquela marca de chocolate dele, Feastables, e que vende no Walmart e tal. Ele tinha que ir de um lugar para outro nos Estados Unidos. E ele falou, peraí, quantos Walmarts tem entre um lugar e outro? Pô, tem 30 Walmarts. Então, eu vou de carro, vou alugar um carro. Eu vou parando de Walmart em Walmart, porque ele tem o crachá do estoque do Walmart e ele consegue ver a prateleira do Feastables em cada Walmart que ele vai. Mr. Beast, que é um bilionário, vai ajeitando o produto na prateleira e com isso ele vai aprendendo o produto que tem do lado e tal, e ele sabe que não existe nada mais importante do que isso. Mas a gente cria camadas de abstração, né? E ele fala, cara, é isso, né? Então, organizar o pensamento no meio do caos é ter clareza do que é importante, o que eu tenho que resolver, as perguntas que eu tenho que responder, e não se desviar com coisas que não são importantes, sabe? Tem uma coisa que eu já dava consultoria em corporações há muito tempo, quando você montou a ACE, e aí eu fui um dos primeiros mentores da ACE, eu lembro que ia lá falar com o pessoal, mas como é que você faz para descobrir isso? Como assim? Como é que eu faço para descobrir? Não, sim, a dor, eu falo.
Não tem um jeito. Tem. O app, eu lembro que eu falei assim, não, tem um app maravilhoso. Abrir o celular e mostrar para os meninos o telefone. O dial. Você liga pro teu cliente, fala com ele. O melhor é marca uma reunião e senta e olha na frente dele. E parece que o pessoal tem um problema do tipo, não, isso é sujar a mão. Não, isso não é sujar a mão. É ali que tá o ouro. O valor. Tu coloca uma frase que eu adorei no livro, essa eu não preciso nem pegar a cola. Que é, o valor só é efetivado quando você faz uma venda. É isso. Né? E vendendo, vendedor é coisa... Não, cara, se você não vende, se a pessoa não paga pelo teu produto, e se você não entende como vender melhor, tu não tá gerando valor. Mas parece que existe uma necessidade de se afastar dessa camada. Mas eu acho que isso vem um pouco do medo que a gente tem de ser rejeitado, né? Porque às vezes a gente confunde aquele produto que eu criei com o meu valor enquanto pessoa. E a gente esquece que todos os produtos começaram bem ruins, né? Nenhum produto começa maravilhoso. E eu acho que quando tu consegue te separar daquilo que você está entregando, do seu valor, e você assume uma postura talvez mais investigativa, eu sempre falo para os empreendedores, você agora não é mais empreendedor, você é um detetive, descobrindo onde é que está, né? Qual é o ângulo que você tem que usar. Então, você não precisa ter medo da rejeição. Você tem que se debruçar na rejeição, porque a resposta está muito mais ali, né? E outra coisa é que o pessoal tende a ter um pouco de medo daquilo que é mais subjetivo e tende a perguntar para o cliente potencial o que você quer? Ou você compraria algo? E não é essa a pergunta que você tem que fazer. Você tem que entender como é que é a sua vida. Como é que você resolve esse problema hoje? Quanto dinheiro você gasta para resolver esse problema? E aí você começa a entender, isso aqui pode resolver. E aí na próxima você fala, isso aqui, ó, resolveria. E aí você testa, né? Que é o teste que eu falo do PQP, que eu não posso falar palavrão aqui no podcast, que é o seguinte, quando você apresenta um produto para um cliente, se o cara fala, pô, legal, bacana, volta aqui quando ele estiver pronto e tal, você não acertou. Deu errado. O que você quer, a reação é assim, cara, você mostra um negócio meio tosco e o cara fala, PQP, eu preciso disso agora. Quanto custa? Quando você pode começar? Quando você me entrega? Porque aí você tem um negócio de valor. E às vezes o cara esquece que essa diferença é a diferença de você criar uma empresa que fatura 1 milhão, uma empresa que fatura 100 milhões. Né? É a diferença de uma taxa de conversão muito maior. E você daí, o empreendedor vem e fala assim, qual que é o teu problema? Meu problema é que a minha máquina de vendas está errada. Não, o problema não é na máquina de vendas. O problema é o que você dá para o cara vender e como que o cara vende isso, né? Então, volta para a prancheta e obtém primeiro isso aí. E então, assim, o cara quer passar logo essa etapa, porque o cara quer ir pro bom, para criar máquina de vendas, para estruturar. E é ali que está o valor. O valor está justamente em você se debruçar nisso, né? Posso fazer um parênteses? Até acho que dá um case próprio. Acho que esse eu nunca contei aqui. Quando antes de existir a Math, a gente fez um SaaS chamado LeadScover. E a gente montou esse SaaS no pior lugar do mundo para fazer MVP. Porque a gente montou na Tecnisa, na época com o Romeu Bussarello. O Romeu abraço aí pro Romeu. Abraço pro Romeu, inclusive. O Romeu é obsessivo por organização de CRM. Foi o CRM mais bonito do Brasil. Eu sei que é melhor do que o meu, e a hora que a gente vende CRM, né? Então, ele era obsessivo. Então, quando a gente montou o produto funcionava, que era uma beleza. Aí a gente ia vender, as pessoas queriam aquele benefício. Não, eu quero conseguir rotear o lead, entender... Ninguém conseguia. Não ele estava num nível de refinamento muito acima do mercado. Né? E aí o pessoal falou, não, mas se você só me organizar para eu ter essa parte que eu nem sequer tinha feito, que era a parte que o Romeu vinha trabalhando há anos a fio para fazer. Organizar meus dados, eu consegui entender isso aqui, para mim já é bom. Então a gente percebeu que tinha muita ineficiência, muito antes de onde estava o Romeu. Mas aí tem um nível de, sei lá, humildade intelectual, por falta de palavra melhor, de entender, talvez eu tenha mirado em Paris e vou acertar Osasco, mas também já está legal. Porque a gente estava achando que a gente ia revolucionar todo o mercado num SaaS, que não dá para acontecer. Se a gente não tivesse voltado atrás e criado uma consultoria para resolver aquilo, a MEF não ia existir. E a história é muito bonita depois que ela passa a existir, entendeu? Uhum. Então, eu acho que tem essa coisa que você não consegue isso sem contato com o cliente. O digital não te dá isso. O cara vai fechar a tela e vai embora fazer outra coisa.
Uma coisa que eu gostei muito do livro, porque ele traz coisas práticas também, porque não é só aquilo, você vai encontrar esse problema e nada sozinho, né? É muito assim, putz, você vai se deparar com isso, aqui tem algumas formas que você pode se organizar, que você pode, né, você não parte do zero, né? E vocês estão falando esse ponto, putz, vai conversar, né? E aí, Pedro, tem um ponto que, assim, você tem que colocar o seu coração naquilo que você está fazendo, no sentido de colocar a sua energia naquilo. Porque tem até um momento que você fala, cara, se você não está priorizando isso, é porque não é prioridade para você. Não adianta falar, não, é porque tem outra coisa. Então não é prioridade, porque você vai parar tudo e vai fazer aquilo acontecer. E, ao mesmo tempo, você tem que ter um equilíbrio entre também, se de repente não for bom, não é sua ideia, você não falar, acabou, tô fracassado, não sei o quê, ou não se ofender, digamos assim, né? Então, talvez, assim, claro, é uma fase que eu entendo que ela é muito importante no começo do processo, que é você vai escutar. Talvez você escute coisas que naquele momento você vai falar, puta, o cara quer uma coisa diferente. Na linha do que você falou, aproveita essa oportunidade que você está tendo de escutar, porque você vai ter uma capacidade muito melhor de entregar algo que realmente gere valor ali no fim no ponto final, né? Total, porque às vezes a gente tem uma ideia do que é criar um negócio versus a realidade de como é que é criar um negócio, né? São duas... E a gente acha que... A gente vê aqueles filmes, né? Assim, onde tem aquela sequência que o cara erra, até que acerta, daí mostra o dinheiro entrando, assim, tchim, né? Todo mundo dando high five, o dinheiro entrando e tal. E eu acho que quando a gente está criando um negócio... por exemplo, vou dar um exemplo. A gente vai lá e faz é um produto que vai resolver X. Aí a gente faz uma feature desse produto. Aí a gente mostra para o cliente. E o cara fala, pô, legal, começa a usar. Não está perfeito, mas o cara começa a usar. E aí o meu impulso é, legal, agora eu preciso colocar o resto da minha visão em prática. Eu vou colocar as outras features. E os melhores empreendedores, não, eles continuam naquela feature, melhorando ela. E vão deixando perfeita a experiência, removendo toda a fricção. E aquilo é meio chato, porque daí, de repente, eu começo a olhar o botão, eu começo a olhar a cor, eu começo a olhar coisas que... O que eu quero é criar uma suite completa, mas, às vezes, aquela coisa, né, pega, assim, os melhores produtos, eles evoluem bem menos do que os piores produtos. O WhatsApp é a mesma coisa quase desde o início, às vezes eles colocam uma coisinha ou outra. Por quê? Porque ele resolve o problema. Então, eles se debruçam ali, como que eu torno mais rápida a comunicação? Como que eu faço o cara recuperar se ele perde? Como que eu faço o WhatsApp web pro cara ver? Então, ele pensa no uso do cara e não, agora vamos colocar uma funcionalidade mais blá, blá, blá. Então, eu acho que você se debruçar naquilo que é importante e ter clareza que isso é importante é muito do trabalho do empreendedor. E ter o conforto de saber que vão cair vários pratos. Mas se você priorizou aquilo naquele momento, deixa cair. E é muito difícil a gente deixar cair pratos. Né? Então, porque as pessoas... Não, cara, vai cair prato. Você não vai conseguir fazer tudo. Vai ter gente que vai ficar triste. Né? Mas acho que tem uma coisa que... Lendo o livro que tu sai da inspiração, passa por uma coisa do caos que todo mundo tem, os problemas, passando pelo... Pô, é execução, e aí tu acaba, que pra mim não tu acaba, tem a parte de orientações finais, mas tem, no final, aí falando mais de liderança, e aí colocando, cara, você vai ter que liderar pessoas e obter resultado. É isso. Não existe... E eu não consigo ver se você lidera... Porque de vez em quando é chato. De vez em quando o cara tem que fazer o que ele não quer. E se não tiver propósito, não tem como você liderar alguém pra fazer o que é um porre, e ainda tirar resultado, e ele conseguir algum tipo de motivação, se não tiver um propósito alinhado. Quer dizer, se as coisas todas não estiverem casando, não dá. Não dá pra você chegar agora, então eu vou... Mas pra mim, nesse ponto, é a hora que fica mais fácil de uma pessoa que não está empreendendo, mas que está gerenciando a área de marketing de determinada multinacional, olhar e falar, pô, eu tenho esse problema. Porque eu tenho que fazer... Eu tenho que ter os meus melhores analistas aqui trabalhando em otimização de canal. E é um saco fazer otimização de canal, porque tem aquele parceiro que não quer vender, que não quer aquilo, e eu preciso manter esses caras no ar, então eu preciso saber ser bom líder, só que para isso eu preciso de todo o resto. Então, dá para se olhar este processo de crescimento, de empreendedorismo, também como parte dele é uma accountability, que os melhores que não vão empreender
mas vão estar no mercado corporativo, precisam ter para também se destacar da manada ou ir contra a corrente, como você diz no livro. Eu acho que tem um elemento aqui que tu tem que achar que é tudo culpa tua. Se tu não acha que é tudo culpa tua, você não empreende. Mas Pedro, às vezes não é culpa do cara, às vezes acontece alguma coisa. Eu não estou dizendo que é culpa. Eu estou dizendo que você tem que achar que é tudo culpa tua. Porque o seu comportamento vai ser diferente do comportamento de... Você não pode, de maneira alguma, você pode culpar qualquer coisa que é externa a você pelo seu fracasso no processo. E aí você tem que ser extremamente diligente no que você vai fazer. Quando você pega uma empresa, sei lá, tradicional, e as dicas que você recebe para gerir a sua área, geralmente não são dicas que vão te ajudar a criar um negócio. Isso que gera muita confusão na cabeça das pessoas. Porque eu falo assim, você tem que aprender a delegar. Quando você vai criar um negócio, você tem que microgerenciar. Como é que você... né? Você tem que ter processos. Mas por que você vai criar processo num patamar baixo ainda? Você precisa ter o caos para você conseguir crescer e aí sim estabilizar. E aqui, que eu acho que é o playbook, e aí quando o cara não faz isso, ele se sente mal. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que por exemplo, eu acho que OKR, que todo mundo fala OKR, eu acho que não funciona para a maior parte das empresas. E não funciona pela maturidade do profissional. Por quê? Porque o OKR fala assim, não, você não bate 100%, a gente quer que você bata 0,7%, né, não 1%, e aí, cara, isso funciona para o cara que ganha $100 mil em São Francisco, sabe? Foi educado no creme de la creme. Quando você pega o cara aqui, ele não vai entender essa nuance do OKR, e aí o que deveria ser uma coisa para orientar e focar, vira uma coisa para perder foco, para o cara sair fazendo um monte de coisa. Pedro, mas daí não é implementado corretamente. Tá, você vai colocar energia para implementar um sistema de OKR perfeito na sua empresa ou atender o cliente no primeiro momento. Então, as escolhas são duras e você se sente fazendo a coisa errada. Né? Você fica lá, puta, eu não estou seguindo as melhores práticas de gestão. E no fim, você não precisa seguir as melhores práticas de gestão. Pelo menos nesse início, do 0 a 1 da empresa, o playbook é outro. E eu acho que isso também eu queria aliviar um pouco a culpa dos empreendedores por não estar seguindo isso. Não precisa seguir isso, né? Você tem que seguir o que vai funcionar para o teu negócio. Né? E eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade que a maior parte das pessoas tem, porque as pessoas querem uma fórmula. Elas querem um playbook, elas querem um passo a passo. Não tem passo a passo, cara. Tem boas práticas, tem coisas que funcionaram, mas tem muito mais coisas que podem funcionar do que você imagina, né? Até o que deu errado. Se você não sabe por que deu errado, você não pode falar que vai dar sempre errado. E não é porque deu errado ali que não vai dar certo aqui na sua empresa, sabe? E aí entra muito de você do que você quer, do que você vai fazer, do que você acredita. Né? Eu queria continuar muito tempo. A gente parou só para te avisar no capítulo 6, tá? Mas eu sei, eu falei, tem muita coisa vamos fazer ali, uma parte 2, se os ouvintes quiserem, a gente faz uma parte 2. Se comentarem pedindo parte 2, a gente chama o Pedro de volta. Pedro, muito, muito obrigada por vir aqui, por compartilhar isso. Assim, é muito gostoso esse assunto e, de fato, é um livro que não é só para quem está começando. Ele é uma ingestão de energia e de te fazer pensar e colocar coisas em prática com barreiras que, tudo bem, uma pessoa numa startup tem outro tipo de barreira de uma pessoa numa multinacional. Mas tem tanta coisa legal aí tem coisas que você consegue aplicar. Muito obrigada por ter topado aqui. Onde é que o pessoal te segue e compra um desse? Um desse não, porque o meu é autografado, tá? Então vocês têm que comprar outro. O pessoal pode comprar na Amazon, tá liberado, tem o e-book também. E no LinkedIn, que é a única rede que eu atualizo, tá lá. E se vocês têm uma newsletter que chama Contra a Corrente, que eu mando a cada 15 dias, mando alguns pensamentos. E também quem quiser conhecer melhor a ACE, se tiver um negócio, pode acessar aceventures.com.br, que tá tudo lá. Maravilha. Então, para quem ouviu até aqui, essa eu vou pegar de você. Curte, comenta, compartilha. Não tem como sair desse episódio sem muito insight. E compra o livro, porque assim, é para explodir a cabeça. Até mais, valeu.